Hoje iremos falar sobre Atenas, o nascimento da democracia. Embora as explicações mitológicas estivessem presentes no cotidiano dos gregos, foram eles quem primeiro separaram a religião da política. Ao longo dos séculos, o poder político nas polis, antes concentrado nas mãos de uma só pessoa, começou a ser dividido entre um pequeno grupo. Foi um longo processo através do qual a ideia de um governo baseado na autoridade divina, exercida por homens que representavam sua vontade, teocracia, era baseada na autoridade de Deus, mas era exercida por homens. Só que aos poucos essa teocracia foi sendo substituída por governos baseados nas decisões de um grupo, de todos os cidadãos, ou seja, assim foi sendo criada a democracia. Foi em Atenas, cidade-estado situado na região da Ática, que surgiu a democracia, a palavra que significa governo do povo. Os cidadãos atenienses reuniam-se na Ágora, que era a praça central, em que os cidadãos reuniam-se para debater política, para discutir os problemas da polis, que eram cidades-estados independentes que possuíam suas próprias leis e constituições, ou seja, fazer política. Inicialmente, os direitos desses cidadãos não eram iguais, pois os grandes proprietários de terras, chamados de eupátridas, instituíram um governo aristocrático, ou seja, dos privilegiados, e detinham poder político. Os pequenos proprietários, os comerciantes, sentiam-se prejudicados por várias decisões tomadas, como que permitia que eles se tornassem escravos por dívidas. Então eles se sentiam prejudicados, porque os privilegiados, os donos das terras, detinham poder político. Detinham o quê? Mais privilégios. Até que então, em 594 a.C., no ano 594, o magistrado Solon pôs fim à escravidão por dívidas, instituiu a divisão da sociedade por censo, renda, acabando assim com os privilégios políticos de nascimento e possibilitando que os demilgos que haviam enriquecido com o comércio marítimo participassem das discussões. Ele também criou a bule, a eclésia e o ileu. Então o que Solon fez de importância para Atenas, para a Grécia? Ele pôs fim à escravidão por dívidas, ele instituiu a divisão da sociedade por renda, ele acabou com os privilégios políticos de nascimento e fez com que os comerciantes participassem mais das discussões de política. Criou a bule, que reunia representantes dos cidadãos atenienses, a eclésia, a Assembleia Popular, que aprovava as leis criadas, e o ileu, o Tribunal de Justiça, do qual todos os cidadãos podiam participar. O passo mais importante para a democracia ocorreu com as reformas de Clístenes, realizadas entre 510 a.C. e 507 a.C., quando Atenas foi dividida em distritos eleitorais, ou seja, todos os cidadãos, independente de sua renda, puderam participar da vida política. Esse foi o passo mais importante para a criação da democracia, para o fim da teocracia e do governo aristocrático. Anualmente, elegiam-se os 10 estrategos, magistrados, e eram sorteados 50 representantes de cada demo para participar do Conselho dos 500. Estabeleceu-se ainda o critério de isonomia, ou seja, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Mistoforia, pagamento para que os cidadãos pobres pudessem comparecer e participar dos debates na eclésia. O governador ele pretendia assim ampliar o acesso ao direito político. E os gregos também instituíram o ostracismo, que era um mecanismo que visava afastar os cidadãos que ameaçassem a democracia, condenado ao exílio político por 10 anos. Era o caso daqueles acusados de corrupção, desrespeito às divindades, furto de bens públicos, etc. O direito à palavra era a exegoria. Cidadãos em Atenas. Nem todos os habitantes de Atenas eram considerados cidadãos e participavam das decisões dos assuntos da cidade. A cidadania ateniense, no que se refere aos direitos políticos, era garantida apenas aos homens livres, filhos de pais e mães atenienses com mais de 21 anos. Em Atenas, as mulheres ou os estrangeiros, os escravos, eram excluídos dos debates públicos. Na prática, o número de cidadãos era bem inferior ao número de habitantes da cidade. A mulher na Grécia Antiga. Na maioria das cidades dos estados gregos, cidades-estados gregas, incluindo Atenas, o papel das mulheres era limitado ao espaço doméstico. Elas eram educadas pelas próprias mães para serem boas donas de casa, esposas, e viviam em espaços separados dos utilizados pelos homens, em cômodos exclusivos dos gineceus. Embora pudessem participar de festas religiosas, consultar oráculos e frequentar santuários, os sacrifícios aos deuses eram feitos exclusivamente pelos homens e as mulheres não participavam das discussões na Ágora. A escravidão na Grécia Antiga, ela se dava por quê? Por guerras,
as pessoas que perdiam as guerras viravam escravos, por dívidas que depois acabou com as reformas de Solon. E seus donos tinham total poder sobre eles, podendo até vendê-los. Era a existência de um grande número de escravos. Ou seja, tinha tantos escravos que possibilitava que os cidadãos atenienses dedicavam parte do seu tempo à política. Ou seja, não tinham o que fazer, tinha escravo para ficar trabalhando para ele, tinha esposa para ficar em casa lavando a roupa deles enquanto eles ficavam lá na ágora discutindo política. Essa foi uma das cidades-estado mais importantes, conhecida como Atenas. Está encerrada nossa videoaula de hoje. Se inscreva no nosso canal, professor Diego Maradona.